Boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de outubro de 2024 e nós estamos aqui para mais uma apresentação e hoje o número dessa apresentação é do 100ª Reunião Dominical de Estudos de Filosofia Rosa Cruz da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. E como nós fazemos todos os domingos aqui, nós trazemos as terminologias Rosa Cruzes que a gente utiliza no texto que é apresentado nesse dia, que é o capítulo 12 da Evolução da Terra, que são as raças e seus líderes, tá? E a gente segue sempre aqui a obra básica de Max Hay no livro, né? Conceito Rosa Cruz do Cosmos. E dando sequência, nós vamos fazer então o estudo da oração do estudante Rosa Cruz, para que a gente possa criar um ambiente espiritualizado para os nossos trabalhos de hoje. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença, ao Senhor, nossa força e nosso Redentor. Nós vamos passar então à leitura do texto. As raças e seus líderes. Antes de considerar em detalhes a evolução dos lemurianos, será conveniente dar uma vista geral às raças e seus líderes. Algumas obras sobre o ocultismo, muito estimadas, trouxeram a público os ensinamentos da sabedoria oriental. Não obstante, contém certos erros, devido à má interpretação dos que tiveram a felicidade de recebê-los e transmiti-los. Todos os livros, não escritos diretamente pelos irmãos maiores, estão sujeitos a tais erros. Todavia, considerando a extrema complexidade do assunto, são de inspirar que os erros cometidos tenham sido tão poucos. Por isso, o autor não tem a menor intenção de criticar, reconhecendo que mais numerosos e mais graves erros podem ter sido incorporados nesta obra. A errônea concepção do ensino recebido. O autor simplesmente indica, nos seguintes parágrafos, o que recebeu e mostra como podem conciliar-se os diferentes ensinamentos aparentemente contraditórios de obras tão preciosas como a Doutrina Secreta de Blavatsky e o Budismo Esotérico de A.T. Sine. A parte da evolução humana a ser realizada durante a jornada atual da onda de vida na Terra estende-se por 7 grandes estados ou épocas. Esses estados de evolução não podem ser chamados propriamente raças, até o próximo do final da época lemúria. Nada apareceu a que se possa propriamente aplicar esse nome. Desde aquele tempo, sucederam-se diferentes raças através das épocas Atlântida e Ária, e prolongaram-se então ligeiramente na grande sexta época. O número total de raças em nosso esquema evolutivo passados, presentes e futuras é de 17. Uma ao da época lemúrica, a 16, desculpa, é de 16. Uma ao final da época lemúrica, 7 durante a época Atlântida, mais 7 em nossa atual época área e outra mais ao começar a sexta época. Depois disso, nada mais haverá que possamos denominar propriamente de raça. As raças não existiram nos períodos que precederam o período terrestre, nem existirão nos períodos subsequentes.
Unicamente aqui, no nadir da existência material, podem existir diferenças tão grandes entre os seres humanos e produzir distinções de raças. Além das hierarquias criadoras que deram aos seres humanos seus veículos durante a evolução e ajudaram-nos a dar os primeiros passos na evolução, a humanidade deve também, como líderes da humanidade imediatos, seres muito mais desenvolvidos. Para realizar essa obra de amor, esses líderes vieram dos planetas situados entre a Terra e o Sol, Vênus e Mercúrio. Os seres que habitam Vênus e Mercúrio não estão tão avançados como os que têm por atual campo de evolução o Sol, mas estão muito mais desenvolvidos do que a nossa humanidade. Portanto, permaneceram algum tempo mais na massa central do que os habitantes da Terra. Em certa altura do seu desenvolvimento, havendo necessidade de campos de evolução separados, foram arrojados esses dois planetas, Vênus primeiro, depois Mercúrio. Cada um ficou a necessária distância para assegurar a intensidade vibratória conveniente à sua evolução. Os habitantes de Mercúrio mais próximos do Sol são os mais avançados, por isso estão mais próximos do Sol. Alguns habitantes desses planetas foram enviados à Terra para auxiliar na nascente humanidade. Os ocultistas conhecem-nos pelos nomes de Senhores de Vênus e Senhores de Mercúrio. Os Senhores de Vênus foram os líderes da massa do nosso povo. Eram seres inferiores da evolução de Vênus. Ao aparecerem entre os seres humanos, foram conhecidos como mensageiros dos deuses. Para o bem da humanidade, eles a guiou e a conduziu passo a passo. Não houve rebelião alguma contra sua autoridade, porque o ser humano ainda não tinha desenvolvido a vontade independente. A fim de elevá-lo ao grau em que pudesse manifestar vontade e razão, guiaram-no até poder dirigir-se a si próprio. Reconhecendo que esses mensageiros se comunicavam com os deuses, foram reverenciados profundamente e suas ordens obedecidas em discussão. Quando a humanidade, sob a direção desses seres, chegou a certo grau de progresso, os humanos mais avançados foram colocados sob a direção dos senhores de Mercúrio. Iniciaram-nos nas verdades mais elevadas, a fim de convertê-los em líderes ou chefes do povo. Estes iniciados, guinados à dignidade dos reis, foram os fundadores das dinastias dos legisladores divinos. Certamente eram reis pela graça de Deus, isto é, pela graça do Senhor de Vênus e de Mercúrio, que, para a infantil humanidade, eram como deuses. Guiaram e instruíram os reis para benefício do povo, não para se engrandecer e arrogarem-se direitos a expensas deste. Neste tempo, um regente tinha o dever sagrado de educar e ajudar o seu povo, pacificar e promover a equidade e o bem-estar. Tinha a luz de Deus, que lhe dava sabedoria e guiava o seu julgamento. Enquanto reinaram esses reis, tudo prosperou. Viveu-se certamente uma idade de ouro. Seguindo em detalhe a evolução do ser humano, veremos que a fase ou período presente de desenvolvimento não será uma idade de ouro, senão talvez no sentido material, mas é uma fase necessária para conduzir o ser humano a ponto de guiar-se a si mesmo. O domínio próprio é o fim e objetivo de toda a disciplina. Nenhum ser humano sem governo pode subsistir seguro e salvo se não aprendeu a dominar-se. No atual grau de desenvolvimento, esta tarefa é a mais difícil que se lhe pode proporcionar.
É muito fácil dar ordens a outros ou dominá-los. Difícil é impor obediência a si próprio. Bom, normalmente, em cada das partes que a gente apresenta aqui, a gente falaria de 3, 4 temas, né, termos Rosa Cruz. Como eu vou escolher apenas um, tá? Que é a raça. Porque nós temos muito assunto sobre as raças, então não daria tempo para que a gente pudesse colocar outros temas dentro dessa apresentação. Ok? Nós vamos estudar da raça, né? do termo raça. Primeiro, a gente vai conceituar o que é uma raça. Nós vamos ver depois os perigos, tá, que podem incorrer em cada uma dessas raças. Outra coisa seria quando foi preciso dividi-las, tá, em raças, e também o cuidado que os líderes da humanidade eles têm com o nascimento de cada uma dessas raças. E finalmente, quero mostrar aqui, tá, as características de cada uma dessas raças. Ok? Bom, vamos conceituar então o conceito Rosa Cruz do termo raça. Ele é definido como simples degraus evolutivos pelos quais devemos passar. Caso contrário, não haveria progresso algum para nós, como espíritos virginais da onda de vida humana manifestado aqui. Que nessa raça nós sempre estamos renascendo. A raça, ela está ligada ao Deus de raça, Jeová, o Espírito Santo. Ele é o autor das religiões de raça. E nessa função estão com Jeová alguns arcanjos que aqui são chamados, né, para ajudá-lo como espíritos de raça. Antes do aparecimento de Jeová, quando a Terra ainda fazia parte do Sol, havia lá um espírito grupo comum, composto de todas as hierarquias criadoras que governavam toda a família humana. Porém, como se desejava fazer de cada corpo o templo e o instrumento flexível e adaptável de um espírito interno, isto só seria possível numa divisão infinita de líderes. Então, Jeová veio, tá, com seus anjos e arcanjos e fez a primeira grande divisão em raças, tornando influente em cada grupo, como um líder, um espírito de raça, um arcanjo. Veja que as raças, elas só ocorrem enquanto passamos pelo nadir da materialidade. Embora, né, essas raças elas sejam necessárias, elas são degraus extremamente perigosos e obrigam os líderes da humanidade a agirem com muito cuidado. Por isso que essas 16 raças, elas são chamadas pelos ocultistas como os 16 caminhos da destruição. Vejamos agora quais são os perigos das raças. Se olharmos lá atrás na evolução, em que antes eram os períodos, no começo das épocas, quando não havia raças, observaremos que as mudanças só se efetivavam depois de enormes intervalos, o que permitia à maioria das entidades de preparar e concluir o seu trabalho em quase todos nós. Porque nem todos estavam no mesmo patamar de evolução. Veja que naquele tempo havia muito tempo disponível para nós. Tá? Então, para que os grandes líderes, né, pudessem concluir o seu trabalho em todos nós que estávamos ali.
E a probabilidade de fossilizar-se não é tão grande nem tão frequente naquele tempo tinha. Agora, quanto ao períodos raciais que a gente vai ver agora, né, onde as 16 raças nascem e morrem em tempo tão relativamente curto que não existe o perigo muito grave deles, que existe, né, desculpa, o perigo muito grave deles aderirem demasiadamente às características de cada uma dessas raças. Nesse processo de evolução, a gente vai ver um vastíssimo grupo de espírito que vem continuamente progredindo de estágio em estágio. E tendo em vista que muitos não são adaptáveis como os outros, e assim não podem dar o passo seguinte na evolução, que acabam ficando pelo caminho. Fazendo uma comparação com as raças, nós veremos que elas são muito fugazes, e por isso deve-se agir com muito cuidado a fim de impedir a aderência demasiada dos espíritos aos caracteres raciais. Esse é o motivo dos cientistas ocultistas, né, denominarem lá que as raças como os 16 caminhos da destruição. Um outro ponto em relação à raça temos que ver aqui o cuidado que são tomados pelos líderes da humanidade quanto ao nascimento de uma raça. Primeiramente, a gente deve reconhecer que nós não somos corpos, nós não somos raças, mas sim nós somos egos, espírito virginal da onda de vida humana manifestado aqui. E todos nós lutando pela perfeição. Então, são as formas que degeneram e não o espírito. Se um ser humano se esquece disso e se identifica com a raça, aderindo a ela com fanático patriotismo, é o mesmo que fossilizar-se enquanto os companheiros que não se apegaram à raça passam a outras alturas do caminho da realização. Lembra que o patriotismo é um laço comum do espírito de raça. Então, no ciclo, a gente vai ver então o ciclo de um nascimento de uma raça que só é possível quando o líder da humanidade seleciona um grupo de espíritos dos mais adiantados na evolução. Então, quando nasce uma raça, tá? As formas que são animadas por um certo grupo de espíritos têm a inerente capacidade de evoluir somente até certo grau dentro daquela raça. E os egos mais avançados, então, eles nascem nesses corpos e procuram fazer o melhor que eles podem. Esses novos corpos de raça, em que os egos renascem ou ocupam, eles terão condições enormes para trabalhar nesses veículos e neles progredirem. Contudo, sendo esses egos unicamente aprendizes, não podem evitar que esses veículos se cristalizem lentamente até chegar ao limite mínimo de eficiência que esse corpo seja capaz de proporcionar. Então, cria-se novas formas para proporcionar aos egos de uma nova raça maior experiência e desenvolvimento. E os egos mais avançados, eles nascem nesses corpos. Dessa forma, todos aqueles egos que passaram por determinado corpo de raça e que depois é descartado, né, pelos egos que avançados que ocuparam, estes
esses corpos irão se converterem em habitações de egos menos avançados, que irão aproveitar essas habitações antigas como degraus do enorme caminho do progresso que terá para frente. Aí sim, dessa forma, os antigos corpos de uma raça vão sendo empregados por egos de crescente inferioridade, tá? E vão degenerando gradualmente, até que já não haja egos suficientemente inferiores que possam obter algum proveito do renascimento de tais corpos. E isso é uma coisa boa, né? Por um lado sim, por outro lado não, porque veja bem, quando se fala desse processo, ele é um processo para irmãos e irmãs que ainda estão nas raças. Por exemplo, nós no mundo ocidental, tirando exceções, não estamos mais em raças, porque enquanto cristãos, né, o Cristo veio e fez a miscigenação de raças. Tanto é que ninguém do lado ocidental é puro numa raça. É só fazer lá o teste genético lá, vai ver que tem 10% de loiro, 40% de negro, 20% de índio, 30% do seu cascões, etc e tal, né? Então nós, egos do mundo ocidental, a grande maioria, quando vai construir um arquétipo do corpo denso lá no segundo céu, com preparação para o próximo renascimento, nós já pegamos arquétipos de corpos densos miscigenados em raças, certo? Então, agora, por exemplo, o irmão ainda que só constrói corpo numa raça, nós temos muitos ainda que constroem corpo numa raça, esses irmãos hoje estão pegando arquétipos degenerados. Por quê? Porque o top da raça, né? Qual foi o top? O Ângelo vai falar. O top da raça ária, né? Então, qual foi o melhor arquétipo da raça? Tipo assim, você chegar lá no segundo céu, você vai olhar os arquétipos, assim, qual é o melhor? Qual o melhor daí? Qual foi o melhor? O melhor daí é essa raça aqui, ó, a raça com esse QR Code aqui, certo? Né? Só que essa raça com esse QR Code, a já vai falar, já foi. Ele vai falar e já foi. Por quê? Porque a partir do Cristo, né? A partir do Cristo, lado ocidental não tem mais raça. Lado oriental tem raça. Certo? Ainda existem as raças, né? Então a gente sabe quais são as raças que existem lá e, obviamente, as guerras que estão acontecendo. As guerras que estão acontecendo são guerras de espírito de raça. Ué, se são guerras de espírito de raça, porque existe raça. Se não existe raça, não existe espírito de raça. Só que os corpos densos desses irmãos são degenerados, é aquilo que a Ângela falou aqui. Não é o ego que é degenerado. O ego não genera, tá? Não é o ego. É o corpo denso, ou seja, aquele ego só consegue construir esse tipo de corpo degenerado, arquétipo degenerado. Então são corpos, por exemplo, tem irmãos e irmãs que conseguem fazer um certo tipo de corpo, que se ele pegar uma gripe, ele morre. Lembram disso? Sim. Pegar varíola, morre. Pegar sarampo, morre. Aliás, isso foi muito utilizado pelos nossos irmãos e irmãs espanhóis, né? Para dizimar aí os maias, astecas, tal. Os indígenas. Indígenas, exatamente, né? Lembra, aqui no Brasil mesmo, os indígenas e tal. Então, para mostrar isso que a Ângela acabou de falar, que o corpo denso daquele irmão é degenerado, porque ele não aguenta nem um tranco, ele não aguenta uma gripe. Enquanto que um corpo de um ocidental aguenta gripe e outras coisas a mais antes de chegar e partir, né? Então, o que ela está falando é isso, né? Então, ou seja, até a época do Cristo, a questão dos egos mais avançados em tentar construir o top da raça era 10. A partir do Cristo, isso, para quem está do lado ocidental, não existe mais isso. Por isso que o racismo é uma aberração. Entendeu? Eu sou racista contra o negro. Aí vai fazer o seu teste na genética, você tem 70% de DNA de negro. Certo? Racista de negro. Você é negro, rapaz. Né? Se for assim. Então é uma aberração, é uma ignorância, é um problema grave daquela pessoa que é racista. Que a gente fala só de negro, mas tem racismo de vermelho, de amarelo, de do negro para o branco. É ridículo isso, né? Entendeu? Então, é isso que ela está falando aí.
os melhores corpos da melhor raça ária já foi construída e a partir do Cristo ele foi melhorado, olha que interessante, melhorado pela miscigenação. E a gente vê isso nos animais. Pega um cachorro vira-lata e pega um cachorro da raça X. Quem é que aguenta mais o tranco? Não é vira-lata? Vira-lata aguenta mais o tranco do que o outro lá, que qualquer coisinha tá lá. Mas a penúltima raça, que é a sexta raça que a gente vai ter então, já tem gente construindo ela, vamos dizer assim. Já tem gente construindo ela, mas ela não é pura. Ela não é pura. Porque ela é miscigenação das raças anteriores. Isso. O que aconteceu antes do Cristo era a busca da pureza da raça. Então era uma raça pura. Então aquela raça, se tivesse lá um teste genético daquela raça, ela não teria nada das outras raças, era 100% dessa raça. A sexta raça que será construída, ela é a melhor coisa de cada raça. Isso, que é o Por quê? Porque é o que nós estamos fazendo. Né? Quando a gente vai lá e escolhe um arquétipo no signo do céu, a gente já escolhe, por causa da miscigenação das raças, o melhor de cada raça. O melhor que sobrou de cada raça. Entendeu? O melhor que sobrou, não é a característica da raça. Por exemplo, existe uma raça que aguenta uma pancada no corpo, um ferimento no corpo, que uma outra raça que sofresse 10% daquele ferimento já tinha morrido. Certo? Tem a história dos hindus lá. Os nossos irmãos mongóis, nossos irmãos indianos, tá? Eles aguentam muito mais. Um ferimento lá, que aqui já saía a alma, né? Já ia embora, o cordão prateado já rompia embora. Lá não, lá o cara fala, nossa, aconteceu, é uma dorzinha de nada aqui, é uma coisinha de nada. Mas o que é isso daí? Aquilo que a Angela falou, é um corpo extremamente insensível às porradas da região químico-física. Lembra na época lemúrica, que nós trabalhamos na época lemúrica, que uma das equações, quando você vinha renascido como homem, era espetar, empalar, etc. para você aguentar a dor? Então, este irmão que hoje aguenta a dor, ele é reminiscente da época lemúrica. Ele tem essa característica, que não é boa. Por que não é boa? Porque ele está roubando corpo. Não, porque se você tiver um corpo denso desse tipo, dificilmente você solta as amarras do corpo vital. Então você não consegue evoluir espiritualmente. Porque o éter de químico e de vida tem tanto aqui, que o refletor e o luminoso... Hoje não tem. Então hoje é ruim. Hoje é muito ruim. Você ele tem não aproveita esses dois. Exatamente. Que é o que os nossos irmãos e irmãs tentam fazer, lutando MMA, boxe e outras lutas horríveis aí que aguentam o tranco. São reminiscências da época lemúrica. Né? E um corpo que não é para tal. É essa conexão, né, do corpo vital com o corpo denso, ela é mais frouxa, né? Então, para ela ser mais frouxa, o corpo nosso denso tem que ser mais brando, mais sensível, né? Não é? Veja bem, o sensível não quer dizer fraco, não é? Sim. Tá? Uma coisa é ser sensível, outra coisa é ser fraco. Sensível é diferente. Sensível é ter uma quantidade de material etérico o suficiente para manter a vitalidade do corpo denso e sobrar para o desenvolvimento espiritual. Isso que é sensível. Tá? Nesse aspecto que eu havia entendido, uma vez que diminui a quantidade de veículo físico de uma raça que já está lá atrás, é porque já não tem mais tanto egos necessário para que utilize esse corpo. Consequentemente, significa que a humanidade segue o caminho da evolução. Isso. Porque a tendência, ou o que é necessário ser feito, é não ter mais a raça. Ou seja, do Pai viemos, para o Pai voltaremos. Ou seja, de um, a gente dividiu em diversos, e agora a gente tem que unificar novamente. Tanto é que, olha que coisa interessante, as raças estão se extinguindo. Certo? Tanto é que a ciência foi desesperada para guardar o genoma da raça, etc. e tal. A raça vai embora. Então a raça está se extinguindo e não aparecem novas raças. As espécies
vegetais e animais estão se extinguindo, mas aparecem novas espécies de animais e vegetais. Entendeu a diferença do ser humano? O ser humano, as raças estão se extinguindo, não aparecem novas raças, certo? Vai aparecer uma nova raça lá na frente, é o que a gente vai falar, certo? Lá na frente. Mas não é assim. Hoje não, hoje, por exemplo, a espécie do sapo piriri pororó extinguiu. Puxa, que interessante, descobrimos 5 novas espécies de raça. Quer dizer o seguinte, aquele irmãozinho lá que precisava daquele corpo lá, né? Ele não precisa mais daquele corpo, mas ele conseguiu evoluir e agora ele tem 5 tipos de corpos. Então apareceram novas nessa espécie, entendeu? Que é exatamente o que a Ângela já explicou antes ali, dizendo justamente isso. Não foi isso que mas agora não precisa mais, o ser humano não precisa mais. Isso é até antes de Cristo. Cristo chegou e acabou com essa folia. Por isso nós nascemos no Brasil, né? Nós nascemos no lado ocidental. Ô Carlos, outro dia eu estava vendo uma reportagem, né, depois da seca, lá no Nordeste, apareceu muitas flores que não tinham antes. Que não tinham. Isso seria... São os anjos, espírito grupo das plantas, trabalhando para terem espécies mais robustas. A doente entrando. Sim, porque essas espécies é que vão ajudar a manutenção do animal, comer. Eu achei muito interessante. A gente tem que lembrar o seguinte, gente, tudo que acontece na fauna e flora hoje aqui, incêndio, tsunami, furacão, nós construímos um segundo céu, fomos nós que fizemos essa zona toda, entendeu? Não é aqui, a poluição, a fumaça, o CO2, porque o homem, que homem? Já está pronto lá. E nós fizemos para a gente aguentar o tranco. Então, se os nossos corpos estão aguentando, é porque a gente construiu lá para aguentar o tranco. Não é? Então não tem que ficar desesperado, né? Ai meu Deus do céu, tem gente que é desesperada. Tem gente que fala assim, eu vou botar filho no mundo? Que mundo que eu vou oferecer pro meu filho? Vá lamber sabão. Ridículo isso, né? Entendeu? Não dá de falar isso, vá catar coquinho. É a evolução de cada um, né? Infelizmente, infelizmente. Podia explicar um pouquinho melhor essa parte, que eu não entendi muito bem. Essa que as pessoas estão desesperadas, o fim do mundo, poluição, CO2, não entendi muito bem. Porque as pessoas, obviamente, como não são cristãos esotéricos, ou seja, não estudam o cristianismo esotérico, eles não têm o seguinte conhecimento. Que conhecimento? Que quando a gente está lá do lado de lá, que foi o Timóteo aqui, a gente trabalha pra caramba, a gente trabalha muito mais do que aqui. Não ganha salário, não ganha terceiro, nem nada, mas trabalha 24 horas por dia, entendeu? E entre esses trabalhos está o quê? A construção da nova fauna, da nova flora, do novo meio ambiente que vai servir para a gente no próximo renascimento. Então, tudo que está acontecendo hoje na Terra, na flora, na fauna, no clima, na atmosfera, no meio ambiente, nós é que construímos. Para quê? Para que a gente pudesse, né, aprender as lições que nós escolhemos. É simples assim. Então não tem desespero nenhum. Nem ficar acusando os demais. Nem ficar acusando, nem ficar lá, voltão. Tanto é que o negócio é tão maravilhoso, tão lindo, né? Tão assim, ouça, não sei o quê, que nego tá vendendo aí CO2 e ganhando uma nota preta com isso. Minha filha. Ganhando uma nota preta com isso. Então a preocupação é, o CO2, não sei o quê. Dá para vender isso? Dá. Opa, então deixa eu vender essa jossa. Preocupação hipócrita, entendeu? Então não tem que ter preocupação, tem que ter coragem e viver naquilo que a gente escolheu. Simples assim. Simples assim. Não é questão de, então temos que ter fé em Deus. Não é só isso, não. É mais do que isso. É reconhecer que o que está aqui foi o que nós construímos. Tanto é que, o furacão Milton passou lá na Flórida, arrebentou tudo, não sei o quê. E você? Eu estou aqui na minha casa, estou tranquilo aqui, acabei de jantar, foi muito bom. Judiação das pessoas lá, vamos tomar aqui um café? A preocupação nossa. Não é? A preocupação nossa. Eles estão acostumados, eles vão reconstruir. Eu falo assim, lá não foi aqui. Entendeu? Sabe? Então é hipocrisia nossa. Tá tudo certinho, não tem nada errado. Tem gente que não vê nem notícia, não vê jornal. É errado a gente não querer ver essas coisas. O errado é a gente não querer ver essas coisas. Eu não assisto televisão. Eu não vejo isso. Rapaz, você construiu isso lá, você também construiu. Se tem irmão e irmã hoje que está morrendo por isso, você é culpado também, porque você ajudou a construir. Então o que você faz? Oração.
Oração pelas pessoas. Oração, porque aquele irmão, aquela irmã não aguentou o tranco, sucumbiu de um ambiente que você ajudou a construir. Entendeu? Ah, mas por que nós construímos isso? Por que a gente construiu tanto CO2? Porque nós somos atrasados. Ao invés de a gente pegar combustível de semente, como fazia nos Atlantes, a gente pega combustível de petróleo, que polui tudo. O petróleo está lá embaixo. Joga aqui para cima, faz um estrago, como está fazendo um estrago aqui. Simples assim. Simples, nossa. Vai lá, manda bala. Bom, então, depois que esses corpos, né, se converteram em habitações dos egos menos avançados, né, quando um corpo de raça está chegando ao fim da sua utilidade, as mulheres tornam-se estéreis e os corpos de raça morrem. Isso é um problema. Isso quer dizer que quando a raça atinge o limite de sua evolução, os corpos ou formas dessa raça começam a degenerar, caindo de forma para forma até a raça extinguir-se. Vira museu. O arquétipo lá. É guarda que sobrou. É como se assim, tem um arquétipo lá que ninguém vai querer saber. Não, isso aí não. Isso aí já usei e não quero mais. Vira vintage. Você está atrasado. Vintage. Vintage ninguém quer. Aqui os egos menos avançados, eles podem utilizar... Mas acho que está longe de acontecer, né? Não está não. Não sei isso, porque tem... Não está não. Bilhões de filhos. Não, é a população nossa. Não, já tem muitas raças que já se extinguiram, é que a gente não conhece. Agora, os irmãos e irmãs que estão pegando arquétipos de raças degeneradas, esses corpos densos que eles estão pegando são extremamente ineficazes. O ocidental pode pegar um? Pode, se quiser. Se ele quiser. Sim, mas é degenerado. Por exemplo, hoje, um irmão que hoje nasce na raça indiana, aquele corpo daquele irmão, aquele corpo denso daquele irmão da raça indiana, ele é muito menos eficaz do que quando nós construímos corpos de raça indiana lá no passado, porque nós aqui habitamos vários tipos de raça. Toltecas, Timóteos, Travatres, Celtas, o caramba 4 aí, certo? A gente habitou, nós construímos esse tipo de corpo. Mas na época que tinha que construir. Na época tinha que construir. A gente passou por todas, Por né? todas. Todos nós passamos por todas. Ninguém aqui é santinho, tá? Ninguém aqui é santinho, não. Então todos passamos por todos. Só que naquela época, então nós pegamos o arquétipo do corpo no momento que tinha que se construir o corpo. Se você pega agora, aquele corpo é degenerado. O que é degenerado? Ele é fraco, ele é enfraquecido. Entendeu? Você não consegue lidar com aquele corpo com a mesma eficácia que lidava naquele outro corpo. Você é suscetível a coisas ridículas. Possessão, né? Obsessão, morte por doenças extremamente ridículas. Tanto é que a medicina já sabe, tem determinadas doenças que só ocorrem em determinadas raças, não é? Se você é da raça X, então está aqui a lista de doenças que pode mais acometer você, pode te matar. Se for da raça Y, tem essa. Se for da raça Z, tem essa. E assim vai. Por exemplo, pega o irmão e irmã que está acostumado, que é de uma raça lá perto do Polo Norte, e traz ele para viver aqui no país tropical. Então ele tem um livre-arbítrio traz ele para escolher a raça que ele pegar lá no segundo céu. Não tem livre-arbítrio. Veja bem, o corpo denso que você vai construir para trazer aqui está relacionado com as lições que você vai escolher no panorama. Certo? Então, se você tiver resgate a fazer do lado oriental, por que não você não vai renascer numa encarnação lá do lado oriental se você tem coisas a resgatar lá? Isso daí, esse exemplo que você deu, é a mesma coisa. Você nasceu aqui no lado ocidental, qualquer local da América, e você querer ir seguir uma religião lá do lado oriental. Você está ferrado. Você está indo contrário a Sim, tanto é que aqui no conceito, Marx Sandel fala que é uma das maiores causas de insanidade é justamente esse tipo de coisa. Você submete um corpo que não está preparado a exercícios que um outro corpo está preparado.
Aí você descola lá, em vez de descolar o éter luminoso refletor do químico e vida, você põe o de vida para cima e fica com o químico aqui embaixo e os 3 para cima. Você divide os éteres de maneira incorreta. Insanidade mental. Está provado. Carlos, mas quando não a morte, tá? Carlos, mas veja, aqui no Ocidente, cada vez menos as pessoas têm filhos, né? Com toda certeza, nascem menos crianças. Covardia. Então, mas os espíritos têm que nascer. Será que muitos não têm que acabar indo para lá? Você acha sinceramente que os anjos do destino estão preocupados com isso? Ah, eu tô. Você acha que estão preocupados? Se eles são seres sábios, estão acima de todo o erro, vocês acham mesmo que estão preocupados com isso? Eles resolvem isso numa tacada. Qual é a tacada que eles resolvem? De várias. Por exemplo, uma das tacadas que é fácil resolver é o seguinte: um casal quer ter filhos, não consegue. Não consegue. Vai lá e faz fertilização in vitro. Nasce gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Acabou. A outra lá não quer ter filho. A outra quer ter filho, chega lá uma irmã. Porque quem tem filho é mulher, né? Uma irmã que mora lá num barraco, lá não sei o que, ela tem 13 filhos, pronto, já tenho 13, um cada marido, ótimo, resolvi o problema dos anjos de destino. Está resolvido. Destino maduro não é Não tem preocupação com isso, não. A preocupação é com a pessoa. Por quê? Se você tem condição financeira, emocional, social, um corpo bom, até talentos para esse corpo, e você não pega um pedacinho desse negócio e submete a serviço de um irmão de irmã que está na fila, minha filha, é pecado. Você vai para o purgatório. E na próxima vida, você vai ficar desesperado para ter filho e não vai conseguir. Pronto, simples. Está resolvido. O destino resolve rapidinho isso. Fala assim, na próxima, você vai estar morrendo de vontade de ter filho e não vai conseguir ter filho. Isso mostra nos horóscopos. Você pega o horóscopo, está cheio de lá, de Saturno na 7ª casa, Saturno na 5ª casa, e outras configurações que impedem a pessoa de ter filho. Fica desesperado para ter filho. E faz de tudo, né? E faz de tudo. Ao mesmo tempo, Mesmo porque fertilização artificial nem sempre funciona, sabe disso? Tem que fazer um monte de vezes para dar certo. Isso é caro. Tanto é interessante tudo isso que vocês falaram, que ao passo de que pode ser um atraso, é um atraso você caminhar ao oposto da evolução, ou seja, sair do Ocidente para o Oriente, é um tremendo avanço quem tem a capacidade de vir do Oriente para o Ocidente. E que é outra saída dos anjos de destino. Que é outra saída. Inclusive, a Margarida comentou a questão de redução, né? Mas a população aqui é uma população tremendamente grande que existe na América. Em detrimento, por exemplo, da Europa. Ou seja, se você sair da Europa e vir para a América, é uma evolução. Você caminhou. Você veio no caminho que a luz mostrou. Ou seja, o Sol começa lá no Oriente e vem para o Oeste. Ou seja, 40% da população, 40% da população da Guiana, 40% é indiano. Os indianos estão invadindo o Canadá. Isso é verdade. Invadindo assim, de toneladas, não é de um, de dois. Do mesmo jeito que invadiu. Lá na Inglaterra, em Londres, tem uma preocupação danada que tem indiano pra caramba lá. Por que os nossos irmãos e irmãs indianos estão saindo da Índia? Porque ainda está muito lotada, não é não? Não. Você pega um horóscopo de um irmão desse, fica muito claro lá. Progressão. 15 anos, acabou as lições do lado oriental. Puxa o carro. Não está escrito isso no tema, mas entende por isso. Começa a ter facilidades de viagens longas, facilidades de novos relacionamentos e associações. Pica a mula. E a pessoa pica a mula. Ela vai embora, leva embora. Tem muitos que vêm sozinha, sem saber a língua. Você imagina assim, olha, põe na cabeça de vocês, um irmão ou irmã chinês ou chinesa, que nunca teve contato com ninguém em português. A língua portuguesa é difícil pra caramba. Certo? Ele se vira e aparece aqui no Brasil. De monte. Assim, é uma das maiores. Exato. Bota assim, pensa um pouco nós. Será que nós teríamos coragem? Eu não teria coragem. Eu já falo isso pra vocês, eu não teria coragem. Imagina, você está num lugar que você não entende um A. Nunca viu, nunca fez, e vem pra cá e sorrindo, porque a característica do chinês é sorrir, né? Ele sorri. Tipo assim, tá quase dizendo assim, pelo amor de Deus, me ajuda.
Me ajuda, que eu saí daquela porcaria lá, não quero voltar mais para aquela jossa lá, entendeu? E não é questão de trabalhar, porque não, é porque as lições acabaram. As lições deles estão para cá, eles sabem disso. Por isso que eles vêm. E aprende a língua rapidinho. Consegue se virar. A língua. Fala Aprende, flango, se fala não sei vira, o quê, fala qualquer coisa. Vai. Casa com uma meia Tudo isso chinesa. que foi falado aqui e deu o um filho vai exemplo estudar medicina. enorme para a gente poder validar tudo isso que a gente falou aqui. Né? E isso chama-se Brasil. Se a gente for ver o Brasil, é uma miscigenação de raça tremenda, enorme. E pessoas todas que vieram lá do oeste, lá do leste. Todas. Isso daí casa com isso que a Ângela está falando. Exatamente. Imagina um ego, que a Ângela acabou de falar, um ego que precisa construir um corpo denso, e ele constrói um corpo denso degenerado lá no leste, ele vem para cá com aquele corpo degenerado. Só que chega aqui ele toma vacinas. Isso. Toma vacinas. Começa a alimentar. Você começa a alimentar diferente. Então, e no Orochi ele está mostrando isso, que ele aguenta esse tranco. Então já não é mais aquele corpo degenerado. Aquele corpo degenerado é o irmão que ficou lá, que não vai sair de lá e que vai passar essa encarnação lá. Agora, os caras que vêm para cá, eles aguentam o tranco. Tanto é que sobrevivem. Não tem? Não existe algum índice de altíssima mortalidade de chineses, japoneses, indianos e etc. E agora é boliviano, né? Não existe. Entendeu? Por quê? Por causa inclusive, como o Glauco bem lembrou, da hospitalidade, da camaradagem, da ajuda, entendeu? Porque as pessoas, ninguém evolui sozinho aqui. Todo mundo evolui com pessoas em volta. E isso o brasileiro é extremamente cordial em qualquer tipo de pessoa, né? Então ajuda nessa conquista. Ô Carlos, há 50 anos atrás, você chegava nos Estados Unidos e falava assim, ó, vai ter uma mulher que ela não é americana e ela vai se candidatar a ser presidente. Ela é meia não sei o que, meio não sei o que, meio não sei o que. Que ela é meio indiana, meia não sei o que. Vamos continuar aqui, senão a gente vai... Bom, agora a gente vai ver um pouquinho daquilo que eu falei, quando foi necessário a divisão de raças nesse esquema de evolução. E depois a gente vai ver também as características de cada uma delas para melhor aproveitar um determinado momento que nós passamos nesse mesmo esquema de evolução. Vamos se recordar um pouquinho que nós falamos lá no início, quando a Terra ainda fazia parte do Sol. Havia um espírito-grupo comum, composto das hierarquias criadoras, que trabalharam sobre a humanidade inconscientemente. Lá na segunda época, na época hiperbórea, a Terra foi arrojada do Sol. E tempos depois, a Lua foi separada da Terra. Então, na terceira época, a época lemúrica, a humanidade deu um passo muito importante. Foi quando os corpos foram formados. Mas nós, o espírito virginal da onda de vida humana, nós éramos muito débeis e impotentes. Assim, éramos incapazes de guiar o nosso próprio veículo. Como o nosso trabalho no corpo de desejos se iniciou nesta época, então essa incapacidade de guiar agora os nossos veículos, quais são? Corpo denso, corpo vital, corpo de desejos, começou a se tornar um potencial atraso à nossa evolução. Aqui começou a necessidade de termos alguém mais evoluído que pudesse nos ajudar no preparo gradual desse caminho e para que cada um de nós pudéssemos ser o nosso próprio templo e poder utilizar os veículos como instrumentos flexíveis e controlados por nós. Assim apareceu Jeová, o maior iniciado do período lunar, especialista em material da região do pensamento abstrato. Um mundo que ainda se trabalha com a separatividade, ou seja, a autoafirmação de cada um que é um ser separado, um indivíduo, mas que a partir daí consegue se importar com os outros indivíduos ao seu redor,
em um grupo, em um povo, em uma nação, em uma raça. E na última parte da época lemúrica, houve o que podemos chamar de uma primeira raça, que chamamos de raça lemúrica, que abrangia todos os seres humanos, mas que tinham características bem comuns, que era a formação, percepção interior, modo de viver. Lembra que na época lemúria a gente vivia sobre as ilhas? Modo de interagir. Uma coisa interessante é que os lemurianos, eles não tinham sentimento algum. Tinham a sensação do tato e comodidade, mas não tinham sentimentos. E nós todos nos estávamos todos juntos lá na época, na primeira raça lemúrica, né? Durante a Lemúria inteira teve uma raça só. Só. Mas foi no finalzinho, né? Só no final. Foi na terceira parte, na última parte, dividida em 3, né? Na última parte da Lemúrica é que a gente teve a primeira divisão de raças. Bom, depois da raça lemúrica, nós vamos encontrar na época atlântica, onde nós construímos nossos veículos para aprendermos as lições por meio dessas 7 raças. Uma na lemúrica, 7 na atlântica. E a primeira raça, que são os Romualdos. Romualdo? Romualdo. Eu fiz errado? Não, tá certo. Romualdo. É gracioso. Hoje eu não estou enxergando direito. Que eu gosto do pessoal. Os Romualdos, eles desenvolveram a sensação, eles podiam sentir prazer, dor, simpatia e antipatia. Sua palavra tinha poder mágico, era sagrada, era uma raça espiritual, com poderes anímicos, análogos aos das forças da natureza. Tinham pouca memória, pouquíssima memória. Nunca causaram o menor dano uns aos outros. Todos eram considerados iguais e viam mais as almas das coisas. Aí nós passamos para a segunda raça, que é os Travates. Lá nós éramos ambiciosos, exigiam que os seus feitos fossem relembrados, desenvolveram o germe da realeza, começaram a sentir seu valor como seres humanos separados. Nessa raça, a memória tornou-se um fator importante na vida da comunidade. Eles pediam recompensa pelas suas obras e começou a honrar e venerar a memória dos antepassados. A terceira raça foram os Toltecas. Eles iniciaram a monarquia e a sucessão hereditária. Eles desenvolveram a memória um pouco mais. A educação para eles eles privilegiavam o instinto e não a razão. A experiência era considerada de grande valor e os filhos absorviam prontamente as qualidades do pai. Olha que legal. A gente obedecia o pai. Os reis lá eram iniciados pelos senhores de Mercúrio para dirigir o povo, dando a eles grande poder. E nessa época houve também a tendência à divisão em nações, quando grupos de pessoas descobriram nos outros gostos e hábitos diferentes. Então o que eles faziam? Eles mudavam de grupo. Um grupo, aquele lá é mais gostoso, aquele lá é melhor e tal. Saía de um, acabava indo para o outro. Tá? Os reis, com o tempo, tornaram-se, os reis daquela época, né, porque os senhores de Mercúrio aí, eles davam poder aos reis naquela época, né, a gente tinha os reis. Eles, com o tempo, eles se tornaram soberbos, como sempre, né? Esqueceram que tinham recebido poder para o bem comum e usavam para a ambição, para o egoísmo, para a opressão e vingança. Então, naquela época, tiveram muito cataclismas e terremotos para acabar com esse estágio dessa raça. Aí nós tivemos a quarta raça, que foram os Turânios. Eles abusaram do poder sobre a classe inferior.
O egoísmo naquela época era abominável. Eles eram muito vis. Oprimiam as classes inferiores. Levantavam templos onde os reis eram adorados como deuses, né? Naquela época florescia muita magia negra da pior espécie. Todos os seus esforços eram a gratificação da vaidade e da ostentação externa. Aí nós tivemos ainda na época atlântica, continuando, nós tivemos a quinta raça, que dessas 7 raças atlantes, aqueles de que nós conseguimos construir veículos para aprender as lições por meio da raça semitas originais, né? Que é a quinta raça, ela se tornou o povo escolhido. Essa foi a raça mais importante das 7 raças. Aí eu trouxe alguma coisa um pouquinho mais prolongado aqui, por ser essa importante raça, para saber o que aconteceu na quinta raça. Nesta quinta raça, né, que é as semitas originais, nós encontramos o primeiro germe dessa qualidade corretiva, que é o pensamento. Por isso, a raça semítica original converteu-se na semente de raça das 7 raças da nossa atual época ária. Os semitas originais foram isolados e proibidos de se casarem com outras tribos ou povos. Mas, como o povo é teimoso e obstinado, que se guiava quase que exclusivamente pelo desejo e pela astúcia, desobedeceu a ordem. De todos os escolhidos como semente da nova raça, somente uns poucos permaneceram fiéis. A maioria se rebelou e assim frustraram completamente o propósito do líder ao se casar com membros de outras raças atlantes, quando transmitiram o sangue inferior aos seus descendentes. O que aconteceu? Que eles foram expulsos por terem frustrado os desígnios de Jeová. E o fruto de tais cruzamentos se tornou inútil como semente de nova raça para esse grupo de seres. Assim, os nascidos desses cruzamentos, que agora falam-se de tribos perdidas, foram os progenitores dos judeus nos nossos tempos atuais. E todos os semitas originais que permaneceram fiéis foi o povo eleito, o escolhido para ser a semente de uma nova raça a que deveria herdar a terra prometida. Não é uma terra prometida, tá? Não é, mas não a simples e insignificante Palestina, mas sim toda a terra, tal como ela é atualmente. E por que foi chamado de terra prometida? Porque, não existindo naquele tempo terra apropriada para ser ocupada pelos seres humanos, o povo eleito foi levado ao deserto de Gobi. Uma vez que a terra naquela época estava passando por grandes modificações, como inundações, erupções vulcânicas e terremotos, então foi necessário esperar um período de tempo até que a nova terra estivesse em condições de se converter em possessão da raça dos semitas, da raça ária, tá? E os semitas originais estavam criando, nesse tempo, enquanto eles esperavam, né? Eles estavam criando um novo campo de evolução para que essa nova raça pudesse tomar posse. Veja que o povo eleito estava desenvolvendo faculdades apropriadas para a expressão do espírito que habitaria esse novo corpo e nessa nova terra prometida. Alguma pergunta? Semitas.
duas raças da época atlântica. São os acádios, tá? E os mongóis. Tanto o povo acádio como os mongóis, eles desenvolveram ainda mais a faculdade de pensar, mas seguiram uma linha de raciocínio que os desviaram mais e mais da corrente principal da vida em desenvolvimento. Em consequência dessa não adaptabilidade, essas raças decaíram e degeneraram junto com o restante das raças atlânticas. Eu tenho uma dúvida aqui que eu procurei no conceito e não achei. Essas raças, Carlos, elas são descendentes de uma anterior? Não, veja bem, elas... A quinta foi a semita, que foi o povo escolhido. Exatamente. Então, o semita, nós, quando construímos arquétipos de corpos densos, né? É isso que é raça, certo? Né? Arquétipo de corpo denso. Isso é raça. Raça forma. Raça não quer dizer nada com individualidade. Individualidade é igual, personalidade é que muda, né? Então, quando a gente construiu, então a gente desenvolveu, como você falou aí, o germe do pensamento, nós começamos a usar a astúcia, né? Porque a astúcia é um produto do desejo grudado no pensamento, para justificar as nossas besteiras, né? Justificar e ganhar moral em cima dos outros. Então, nós fazíamos isso enquanto ciências originais. Só que como a gente conseguiu desenvolver o pensamento, impondo, inclusive, freio à nossa astúcia, né? Os seres humanos, nós, enquanto construíamos corpos com os originais, nós fomos selecionados como povo escolhido, como você acabou de falar, certo? Só que alguns de nós falaram assim, cara, se eu posso usar o pensamento, eu posso usar o pensamento de uma maneira a mais, para ganhar mais moral e resistência na região química do mundo físico. Tanto é que os acádios, os mongóis, são extremamente fortes fisicamente, extremamente astutos na briga, na guerra, na conquista. Então, o que eles fizeram? Tanto os acádios, os primeiros acádios, depois os mongóis, pegaram a questão do pensamento da astúcia para conseguir mais coisas materiais e domínio sobre essas coisas materiais, principalmente as coisas da natureza, animais, caça, tanto é briga, guerras, lutas, tanto é que eles são, né? Os mongóis, os últimos que foram os mongóis, eles são você olha para a história, você vai ver lá, eles são os olhos puxados, não sei se vocês repararam, os mongóis originais, né? Olhos puxados, as orelhas aqui lá mais para trás, cabelo com seção ovolada, eles são atlantes, sim, troncudos, fortes pra caramba, né? As mulheres também são troncudas, fortes, e quando briga as mulheres com os homens, a força é igual. A força é igual. Você pega as mulheres, bota no exército junto com homens, mongóis, você apanha mesmo, tanto a mulher quanto do homem. Porque eles pegaram essa parte de pensamento e voltaram cada vez mais para a região química. Então eles degeneraram, né? Sim, todos. Tá. Exato. Só que aconteceu o seguinte, os acádios, eles eram piores do que os mongóis. Os acádios, além de tudo isso, eles eram extremamente sangrentos. Tá? O negócio deles era assim, eles se nutriam pelo ódio. Então eles acabavam tanto com os outros povos de outras raças, que eles mesmos chegou a um certo ponto que não existia mais ego necessário para isso, entendeu? Então esses egos começaram a migrar ou para mongóis ou para as sementes originais. Porque vocês têm que lembrar o seguinte, você imagina uma terra, um campo de evolução chamado Terra, onde existia seres humanos que estavam em vários estágios. Alguns ainda estavam conseguiam só construir o corpo de Rimoaldos, outros de Tavlates, outros de Toltecas, outros de sementes originais, então todos. Imagina uma terra que tinha toda essa... Igual acontece hoje, né? Só que numa segmentação muito mais forte, né? São 7 segmentações fortes, então é DNA puro. Rimoaldos, 100% Rimoaldos, Tavlates, 100% Tavlates. Sementes originais, 100% originais. Não existia mistura de raça. Tanto é, como você bem colocou ali, que a primeira vez que um povo de uma raça casou com um povo de outra raça, quem foi? Os semitas. Os outros não casavam. Não. Entendeu? Acádios com acádios, mongóis com mongóis, tanto é que muitos faziam teste de sangue, lembra? Teste de sangue? Teste de sangue. Se você cruzava o sangue e morria os dois, né? Então, senão que ninguém daquela raça, então não é para casar com aquele pessoal, não, tem que casar por aqui. Lembra que era a endogamia, né? Certo? Então,
Você vê que a terra era segmentada. E nessa segmentação, como usava a astúcia e o pensamento, havia domínio de terra. Tipo assim, né? Igual o cachorro faz, né? Esse aqui é meu território. Se você entrar aqui, eu mordo você. Se você não entrar, você fica lá, eu fico aqui, né? Assim? Então, era a mesma coisa. Tinha as brigas. Só que as brigas dessa época não eram travadas, não necessariamente pelo espírito de raça. Interessante, né? Eram travadas por livre e espontânea vontade nossa, por desejo de conquista. Motivado pela astúcia. Exatamente. E os únicos que começaram a não fazer tanto isso foram os espíritos originais. Tanto é que, como você bem falou, eles foram deslocados para o deserto de Gobi, que não era um deserto de Gobi, porque nós vivíamos em cima de uma atmosfera saturada de vapor. Então, como é que é um deserto com um monte de vapor de água? É que na verdade é o seguinte, era o local, ou na latitude e longitude da Terra, onde hoje está o deserto de Gobi. Tem que ser assim, tá? Porque senão se dá um nó na cabeça. Vai, deserto na Atlântida, mas não tinha nem pulmão, como é que eu ia fazer no deserto? Né? Então, pô. Naquela época, né? Então é latitude e longitude aqui lá, porque a Terra, esperando a Terra prometida. A Terra prometida, como você falou, é a Terra de hoje, que tem fauna, flora, árvores, essas coisas todas, entendeu? Então, esses dois. E aí você fala assim, mas será que nós tivemos que construir algum corpo, habitamos um corpo acádio ou um corpo mongóis? Talvez sim, depois nós saímos correndo. Fizemos isso numa encarnação, na prova, eu quero ser mita. Pode ser, eu perdi a força. A gente é tão atrasado que a gente pode ter conseguido, ou não, né? Ou a gente já foi de semita Para fazer isso daí é só lembrar da natureza. Você descobre o que você fez. Chegando em casa hoje. Isso, chegando em casa eu vou dar uma olhadinha lá. Boa. Bom, as 7 raças atlantes já estão aí, vamos ver então. Vamos ver a época área. Na época área haverá 7 raças também. Mas, até agora, só conseguimos construir veículos para aprendermos lições por meio de 5 raças, que são elas? Quais são elas? Raça 1, raça 2, raça 3, Tem raça 4 raças. A primeira raça é a raça ária, que se dirigiu para o sul da Índia. A palavra ariano era utilizada na antiga Índia para se referir à nobreza e foi de forma errada aplicada para nomear um povo. A raça ariana é um conceito de raça que teve origem no auge do século XIX, uma noção inspirada pela descoberta da família de línguas indo-europeias. Essa ligada à existência de uma raça humana superior, na qual a pessoa seria branca, de estatura elevada e teria olhos e cabelos claros. Essa raça aí foi aquela do Hitler? Você foi famosa questão de você pegar um conhecimento e deturpar o conhecimento para o bem de um certo grupo, entendeu? Ou seja, deturpou, né? Falou mentira, mas você sabe que uma mentira, muitas vezes repetida por muita gente, vira verdade para muita gente, né? Tem nada a ver. A raça ária, porque a raça ária é atrasada. Sempre foi atrasada. E sempre será atrasada. Entendeu? Tanto é que o conceito da raça ária lá na Índia é o conceito de casta. Certo? Se nasceu na casta lá, legal. Se você nasceu na casta aqui embaixo, se ferrou. E a raça ária é extremamente machista. A mulher vale menos que a vaca. Você tem uma ideia? Entendeu? Então ela é atrasada. Só que foi a primeira raça que a gente conseguiu construir. Que tinha o quê? Pensamento, não tinha tanta astúcia. Entendeu? Bom, a segunda raça é a babilônia, a assírio e caldaica. Elas espalharam pela Ásia Menor. A civilização babilônica, que existiu no século XVIII até o século VI a.C., era como a Suméria que a precedeu, de caráter urbano, embora baseada mais na agricultura do que na indústria. Os assírios ficaram conhecidos por terem ótimos guerreiros, tinham um enorme poder e um poderoso exército. Os caldeus se destacaram no Império Neobabilônico, com a Babilônia como capital. A sociedade caldeia era hierárquica
com um rei no comando, seguido de nobres, sacerdotes, comerciantes, pequenos proprietários e escravos. Olha que interessante, ó, a raça ária ainda estava no leste, no Oriente, sul da Índia, né? A raça babilônica sírica aldaica ainda estava no Oriente, mas estava na Ásia Menor. Estava aqui ali no Eufrates e Tigres, na Mesopotâmia, aquela regiãozinha ali, né? Certo? Aquela regiãozinha. Entre dois certo? Então, mas ainda era Oriente. Não é? Ainda era Oriente. Ainda é hoje Oriente. Sim, sempre foi Oriente. Terceira é a perso-greco-latina, e expressava pelo multiculturalismo. Davam grandes liberdades para os povos conquistados, permitindo a esses povos que mantivessem sua cultura e suas tradições. Eles tinham a figura de um rei lá. Então, olha que interessante, ó. Perso-greco-latina. Enquanto a gente construía corpos persas, a gente ainda estava no Oriente, certo? Porque a Pérsia é hoje onde é o Irã, lá antigamente era a Pérsia, né? Aquela região, certo? A partir do momento que nós começamos a construir corpos gregos e latinos, nós já pulamos para o Ocidente. Entendeu? Então, o grego e o latino, né? O latino é onde tem Itália, ali os Balcãs iniciais para cima, é tudo latino, tá? A região aqui da Península Ibérica, o norte da África, bem o norte da África, é tudo latino. Tudo que você fala latino nesse sentido, né? Então, vocês veem o seguinte, o greco-latino já era um povo ocidental, tanto é que era muito mais mental, lembra disso? Muito mais intelectual, né? Pitágoras, Aristóteles, o Caramba 4 lá, né? Aquele monte de gente lá, tinha Deus e coisa e tal, a arte maravilhosa, a música, mas tinha guerra, muita guerra, certo? Mas já era bem diferente dos dois anteriores. E tinha o exército que era todo poderio, né? Sim, guerra. Nossa. Guerra. Só que a guerra de cabeça, né? Ah, sim. O que era a guerra de cabeça? Soldados iam, os generais ficavam atrás. Morram vocês. Isso, bem cabeça. Mas já era usar bastante mais inteligente. A quarta raça da época ária é a céltica, onde tinha os druidas, que eram o grupo mais prestigiado nesse tempo, e tinham funções jurídicas, filosóficas e religiosas na sociedade celta. Acreditavam na reencarnação humana e na transmigração das almas para os animais. A escultura celta era feita para homenagear os deuses ou espantar os maus espíritos. Então, os celtas eram um povo que começou aqui na que chama de Europa Oriental, mas está ainda já está no Ocidente, onde tem a Macedônia, onde tem a... Irlanda? Não. Tudo. Começou aqui. Aí depois eles começaram a se espalhar pelo norte, chegando até a Irlanda, norte de Portugal, os gauleses, etc. e tal, são tudo oriundas de França, Espanha, toda aquela região toda. Então os celtas era interessante que eles eram uma raça, mas eles não eram unidade única, né? Os celtas eles eram aldeias, centenas de aldeias, e cada um tinha sua estrutura própria. Nunca se formou império celta, como se formou império greco, império persa, império romano. Os celtas nunca viram esse negócio. E os celtas, olha que interessante, como a Ângela bem colocou lá, eles eram voltados muito mais para a natureza, para a parte espiritual. Só que era uma parte espiritual fenomênica. Tanto é que eles acreditavam na tridenção de alma, ou seja, eu morri e nasci agora como um porco. Então esse porco aqui é meu vô. Então eu não posso matar esse porco. Mas aquele porco você pode matar, aquele porco não é ninguém, mas esse aqui é meu vô. É assim que é a transmigração de alma, que existe ainda nas religiões orientais, lembra disso? Tem várias orientais que acontece isso, por isso que eles são vegetarianos, tá? O motivo é por isso, né? Transmigração de alma. E eles eram extremamente... E os druidas, quem eram os druidas? Era uma sociedade espiritual. Quem né? trabalhou com os druidas? Foi o... Começa com J, termina com S. Quem foi que trabalhou com os druidas? Jesus. Jesus.
Jesus trabalhou com os druidas. Trabalhou com os druidas, trabalhou com os trótens. Eu achei que fosse com os essênios na época. Sim, mas os druidas, eles eram, dentro da céltica, era a parte espiritual. Então eram sacerdotes, era onde o povo ia atrás para falar assim, olha, só que o Deus para os celtas era a natureza. Então você tinha as árvores, as plantas e tal, mas era um povo guerreiro pra caramba também, tá? Não, é por isso que ele não matava os outros, não. Por isso que é a quarta raça, hein? Por isso que os portugueses, então, vieram muito para o Brasil, depois que foi essa miscigenação para lá, eles vieram para o Brasil. Sim, exatamente. E aí já entraram já saíram, aprenderam as lições lá, então, e vieram para cá. Exatamente. E os irlandeses foram para os Estados Unidos. Os irlandeses invadiram os Estados Unidos de maneira... Você sabe qual o segundo maior povo oriundo hoje nos Estados Unidos que nos Estados Unidos? Os alemães. Os alemães é o segundo maior povo que reside nos Estados Unidos. É a primeira maior colônia fora dos Estados Unidos. Então, fora da Alemanha. Vocês sabiam que no Brasil tem mais libanês do que no próprio Líbano? É normal, né? O Líbano no tamanho de menor que Sergipe. Menor que Sergipe. Deixa eu terminar, gente. A quinta raça da época área é a teuto-anglo-saxônica. Anglo-saxônica. Anglo-saxônica. A qual pertence os norte-americanos. Não só. Não só, mas... povos que têm um corpo mais brando e flexível, um sistema nervoso mais sensível do que qualquer outra raça dos tempos atuais. Os indianos e os negros, por terem corpos muito mais endurecidos e sistema nervoso mais rude, são muito menos sensíveis aos ferimentos. Então, os teutônios anglo-saxônicos, lembram, são povos nórdicos, ou seja, povos do norte, Noruega, Suécia, Escandinávia, Lituânia, Estônia, Tarari, alemães, holandeses, são tudo poloneses, são todos oriundos desse povo teutono anglo-saxônico. Os teutônicos são muitas vezes confundidos, e não só confundidos, mas são originários dos vikings, certo? Dos vikings, né? Então são povos extremamente conquistadores, né? É uma raça que teve mais tanto é que o Max Sendel, ele tem naquele livro lá do Culto da Guerra, que está no site nosso, se querem ler, vocês vêm lá, que ele fala o seguinte, que os teutônicos e os teutônicos de um lado e os germânicos do outro, que também, os germânicos também é uma linha dos teutônicos, em encarnações anteriores, eram de um lado os romanos, do outro lado os gregos, que voltaram a renascer para brigar de novo. Tanto é que os ingleses brigam muito com os franceses, com os alemães, e se dão, certo? Tem briga pra caramba lá. Então, são reencarnações desse tipo de coisa que não resolveram no passado, resolve de novo. Originário das guerras da Primeira e da Segunda Guerra. São as mesmas pessoas renascendo em corpos de raças mais elevadas, mais, né, porque a quinta raça ela é mais desenvolvida do que a quarta, a terceira, a segunda, a primeira, mas não é o povo escolhido, isso que é importante. Lembra, os mitos originários, que foi a quinta, foi o povo escolhido. A quinta raça não é o povo escolhido. E não é por quê? Corpo com cores mais claras, mais brandas, sistema nervoso mais sensível, por que não é escolhido? Longe da perfeição, não, porque o Cristo miscigenou as raças, não existe mais. Entendi. Não existe mais. Agora tem muito, infelizmente, tem muito americano que não acha isso. Muito americano que não acha isso. Bom, ainda nós vamos ter mais duas raças. Isso. Que é a sexta, a eslava, que será caracterizada por uma grande diversidade linguística, religiosa e cultural. Terá um grande avanço no desenvolvimento espiritual e a música será o principal fator para atingir esse objetivo. Que bonito. E esse desenvolvimento espiritual da raça eslava será ocultista ou mística? Eu acho que é ocultista ainda, não é? Porque depois...
Hoje, os nossos irmãos e irmãs que constroem corpos e renascem nos países eslavos, que são os países eslavos? Rússia, Ucrânia, Estônia, Lituânia, Macedônia, Bulgária, um monte de país lá, sabe? Um monte de país lá, né? Hoje eles são extremamente intelectuais. Tanto é que, não sei se vocês sabem, mas em alguns desses países, o marido é permitido bater na mulher, na esposa, desde que não quebre nenhum os ossos, não afete nenhum sentido, etc. Tal. Mas roxo, beliscão, batista, tal, não tem problema nenhum, entendeu? Pode ter 2 mulheres? Pode ter mais de mulheres, etc. Tal. Então, um povo desse não é evoluído, não é verdade? Não é evoluído, né? O ucraniano, por exemplo, apesar de todos os pesares, eles se acham. Né? Eles acham que são, sabe? Tanto é que quando vêm para o Brasil, para os Estados Unidos ou para o Canadá, eles querem ser muito bem tratados, porque eles são ucranianos. Olha como eu sou branquinho, olha como eu sou loirinho. Entendeu? Então, eles não estão evoluídos tanto, tanto é que eles vão surgir ainda a 6ª raça. E vai ser a base de muito sofrimento e muita dor, porque tem que amolecer o coração deles é extremamente duro, são intelectualizados. Tanto é que a religião cristã lá do ortodoxo, lá na Rússia, ela é, primeiro, só homem, machista, tem que ter barba e bigode. Eu estava ferrado lá, eu tenho barba e bigode, então não podia ser um cristão ortodoxo, certo? E barbão assim, né? Só homem, mulher nem a pau, e atrelado ao Estado. Tanto é que, vocês lembram disso, que o Papa da Igreja Cristã Ortodoxa aprovou a guerra contra a Ucrânia do lado do Putin lá. Por quê? Porque é o governo que mantém a igreja com todos aqueles ouros lá, não sei o que, parali, pororó, entendeu? Outra coisa, mulheres não podem cantar nas igrejas, só homens. E só tem que cantar embaixo, exatamente. Então, é um povo evoluído? De jeito nenhum. Não é, por isso que ainda vai surgir. Ó. Vai sofrer. Então, vai sofrer e vai surgir. Os ucranianos que estão vindo para cá, a grande maioria vão voltar, porque eles ainda não acabou. Vão voltar. Viu? A minha filha mora em Santa Catarina, falou assim que baixou russo e russa lá, dá com pau. Não, nós viemos aqui para ter neném e já vamos voltar. Teve neném, vai voltar? Sabe o que é, já não. Quem quer voltar mais? Bom, e a 7ª E agora? raça serão os descendentes da 6ª, da eslava. Isso. Então vai demorar ainda um pouquinho para gente. Ou seja, provavelmente são raças que nós que estamos aqui não renasceremos em corpos lá. Não precisamos. Sim, porque já está. Porque ainda é eslava lá, né? Não é aqui na América. Mas olha, nota o que a Ângela falou aí. Ela falou de 7 raças árias. Não tem povo escolhido. Não, nenhum. Isso é importante. Foi só na... Não tem povo escolhido. Agora fala aí, onde estão os nossos irmãos japoneses, chineses, os nossos irmãos negros que estão no centro da África e os nossos irmãos indígenas? Onde estão aí? Tem 7 raças. Onde vocês colocariam esses nossos irmãos e irmãs? Aborígenes, vamos falar, né? Vamos falar o nome de aborígenes, né? Onde estão aí? Em que raça esses nossos irmãos vocês colocariam eles hoje? Pessoal remoto? Serve a pergunta para vocês também, tá? Não sei, é a pergunta que eu estou fazendo. Aonde estão nós? Vamos começar por aí. Onde estão nossos irmãos negros? Considerando o seguinte, irmãos e irmãs negras que vivem no centro da África. No Congo? No centro, porque os que vivem nas bordas, graças a Deus, estão bem evoluídos. Tanto é que, eu não sei se vocês sabem, mas a Fraternidade Rosa Cruz, né, em alguns países da África, do litoral para o lado ocidental, são fraternidades Rosa Cruz muitas vezes mais evoluídas do que outros centros que existem aqui do lado de cá. Tá? Então, é no centro da África, são irmãos e irmãs dali. Aonde é que estão esses irmãos ali? Olhem lá. Onde vocês colocariam eles? Eles são raças, têm espírito de raça, quebra o pau entre eles. Mas não estaria na raça atlântica? Não necessariamente na raça atlântica. Eles são o quê? Reminiscências da raça lemúrica. Lemúrica ainda? Lemúrica. Tanto é que eles vivem muito à base, eles vivem muito à base dos fenômenos, do fetichismo, da magia negra.
Voodoo. Mas magia negra também nós tínhamos na raça... Lembra que a gente falou que, por isso que é reminiscência, eles pegam aquele material que seria espiritualizado da lemúrica e usam para fazer a magia negra e que funciona entre eles. Voodoo funciona entre eles. Não é macumba não, tá? Não é macumba, esse negócio é frescurinha, tá? O que eu tô falando de magia negra é coisa pesada pra caramba. No Haiti também tinha muito. No Haiti, por causa dos irmãos e irmãs que vieram para cá, tiveram a chance de respirar o ar do Ocidente e voltaram para suas raízes, fazendo do Haiti o país mais pobre da América e que não há quem resolva. A ONU já foi lá, brasileiro já foi lá, já fizeram tanta coisa. Sai de lá, volta. Sai de lá, volta. Volta ao inferno. Porque o negócio está lá regado, tem que ser uma coisa de dentro para fora, não pode ser de fora para dentro. Eles são um país atrasado, tanto que eles estão na mesma ilha que está a Dominicana, que é que é maravilhosa. Que é totalmente oposto. Agora, os nossos irmãos e irmãs, japoneses, chineses, coreanos, asiáticos, enfim, asiáticos de olho puxado, de pele amarela. Onde que estão ali? Em que raça? Na quinta raça já? Não. Na quarta, não é? Não. Não, tá. Não acredito em reencarnação. Reminiscências das raças Atlantes. Lembra? Sim. Os nossos irmãos e irmãs Verdade. de olho puxado, Isso, seção o cabelo, do cabelo ovalada, orelhas mais para trás, cara mais chapada, bochechona assim, etc e tal, e que anda assim, são reminiscências das raças atlantes. Tanto é que eles estão ainda indicados para baixo. Lembra disso? Eles não alcançaram a antimateridade ainda, os nossos irmãos de lá. Verdade. Não é? E os nossos irmãos indígenas? Também, os Atlantes. Então, mas como é que são os Atlantes se eles nasceram por lá de cá? Os nossos irmãos bolivianos, paraguaios, chilenos, que são oriundos de povos originários, tá? Quichuas, maias, astecas e um monte de outros países, outras coisas. Aonde eles estão? Tudo Atlante. Tudo reminiscência. É que reminiscências são várias gradações. Você pode ser um reminiscente que ainda tem lições para aprender fazendo corpos para nascer do lado oriental, e você tem reminiscências mais leves para nascer para o lado de cá. Tanto é que nós temos muitos irmãos e irmãs que são do Chile, da Bolívia, do Paraguai, da Colômbia, que estão na Fraternidade Rosa Cruz. E são os mexicanos, né? Entendeu? Mexicanos, tem bastante. Sim. E você vai conversar com eles, são baixinho, né? Baixinho, então. Qualquer um de nós aqui é gigante lá, né? Vai nesses países, todo mundo é baixinho, né? Não, o Alan teve lá, né? Não foi, Alan? Então, e são gente boa pra caramba, são fantásticas as pessoas. O que significa isso? Significa que eles resgataram a reminiscência da Atlântida, mas tem que viver naquele corpo que não é um corpo adequado para o Ocidente, mas que pela epigênese e pela força de vontade conseguiram sair. É o que Max Sandel fala aqui, né? Não deveria ser do jeito que foi. Qual o jeito que foi? Chegou lá, entre aspas, o homem branco e dizimou o povo. Não foi assim? Dizimou, né? Como quando está dizimando ainda, alguns índios. Não era para ser assim. Max Sandel fala no conceito. Quem fez isso vai pagar até o último centavo em reencarnações de resgatar essa besteira que fez. Mas que esses irmãos e irmãs, as raças desses irmãos e irmãos, a tendência é extinção. Tanto é que muitos deles, para continuar, tem que continuar mascando coca. Para amenizar, né? Senão não aguenta. Pensamento, né? Senão acontece que o corpo sai fora e não consegue se manter no corpo denso. A Guerra Civil Espanhola, uma das explicações é isso, né? Legal, né? Vamos lá. Vamos lá, senão não termina hoje. Bom, dessas 5 raças da época ária, virá semente. Virá uma semente. Para a última raça, no início da 6ª época, que é a Nova Galileia. Será o povo escolhido, que se chamará de raça dourada, que sairá de todo esse processo de miscigenação das raças e da nossa evolução. Aqui, o egoísmo será coisa do passado.
A humanidade terá um corpo muito mais fino e etérico do que agora. Será uma terra de paz, Jerusalém. Não haverá morte, a fraternidade universal unirá todos em amor. Será a última raça que estaremos passando aqui, na quarta revolução do globo D do período terrestre. Com corpo físico ainda? Não, aqui de etérico. Olha lá, unidade será. De propósito. Alguém está perguntando. Oi. 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 As raças não existiram nos períodos que precederam o período terrestre, nem existirão nos períodos subsequentes. E a última época que nós teremos será a época Reino de Deus. Não existirá raças e também esta é a última das 7 épocas que estamos passando aqui na quarta revolução do globo D do período terrestre, onde funcionaremos perfeitamente com toda a lei de Deus e na mais impecável harmonia, sintonia e vibrações exatas para cada forma de vida que está evoluindo nele. O corpo que usaremos será o corpo-alma, pois este será o veículo necessário para a entrada na era do reino de Deus. Existem um vastíssimo grupo de espíritos nesse processo que continuamente progride de estágio em estágio. Mas não nos iludamos, achando que todos os espíritos virginais da onda divina estão no mesmo barco, pois muitos ficam para trás pelo caminho, mas são irmãos e irmãs nossos que estão se esforçando para manter firme no caminho. E mesmo quando ainda não éramos conscientes, alguns não acompanhavam o ritmo, pois eles não eram tão adaptáveis como os outros. Mostravam-se inaptos para dar o passo seguinte na evolução. E dado ao livre-arbítrio, sempre teremos essas etapas progressivas na evolução. Mas não menosprezemos quem ficou para trás, pois pode avançar além de nós com esforço e dedicação. Terminamos mais uma reunião, então, nos concentrando para absorver a mensagem que nos é transmitida pela oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.